Bom, pessoal, meu nome é Gabriel, como o Pokémon me apresentou, eu trabalho na empresa CIT, aqui de Campinas, tá? É uma empresa de desenvolvimento de software de forma geral, tem uma proposta de transformação Lean Digital, né? Mas meu time especificamente está focado na parte de Machine Learning. Então nós ajudamos as empresas a resolverem problemas não triviais usando Machine Learning, tá? E a gente tem um foco especial em dados não estruturados, tá? O que são dados não estruturados? Texto, imagem, são dados que as organizações têm de monte, né? Se você pensar quantas mensagens são trocadas por e-mail, quantos documentos são produzidos no Drive ou armazenados no SharePoint, né? Então, nós ajudamos as empresas a extrair valor e cumprir tarefas utilizando esses dados. E também dados estruturados, né? Que a proporção é menor, mas nós estamos muito mais acostumados a trabalhar com esses dados, que estão lá nos bancos de dados, que algumas ferramentas de BI, por exemplo, já exploram, né? O foco de hoje, então, são dados estruturados, tá? E Feature Engineering. O que é Feature Engineering? É você extrair o máximo dos seus dados, tá? A gente vai conversar um pouco sobre isso, tá bom? Eu deixei meu Twitter no final, então se vocês quiserem uma cópia dos slides, é só acessar meu Twitter e eu vou publicar lá, depois da palestra, tá bom? Então, se você perguntar para qualquer practitioner ou especialista em Machine Learning que trabalha em projetos, né, ele vai dizer para você que 80% do esforço do projeto é gasto em preparação de dados, em limpeza de dados, em extração de features, tá? E aí tem a anedota, né? Os outros 20% do tempo você está reclamando do esforço que você gastou para fazer algo que aparentemente não tem valor, né? Aparentemente o modelo é a estrela da vez, né? O modelo de machine learning, onde as técnicas mais robustas são utilizadas, né? Mas se você não tiver boas features, a gente vai ver que realmente você não chega a lugar nenhum, tá? Então pensa o seguinte, você tem um problema, tá? Do lado esquerdo ali você tem um problema de negócio para resolver e você tem dados de diferentes tipos na sua organização, tá? E você quer chegar numa solução. E para essa solução, como é que você automatiza essa solução? Ou como é que você aprende essa solução? Através de modelos de machine learning, tá bom? E existe uma ponte que converte os dados brutos, como eles estão, até os modelos que vão resolver o problema, que são o quê? São as features, tá? Então a gente vai falar nessa palestra sobre como construir essa ponte. Alguém conhece essa ponte? A ponte meio famosinha, a ponte que lá na costa sul de São Francisco é chamada Bixby Bridge, lá no Big Sur, que é uma região muito bonita. E eu fiquei sabendo semana passada que essa ponte caiu, né? E inviabilizou todo o tráfego ali pela costa litorânea da Califórnia por conta dessa ponte, né? Eu não sei que feature eles usaram. Mas assim, a metáfora é a mesma. Sem boas features você não vai a lugar nenhum. Tá? Então as features são o quê? São atributos úteis para a sua tarefa de modelagem. Então vamos pegar um exemplo. Suponha que você tenha que modelar ou prever qual que vai ser o desempenho de um aluno em uma determinada disciplina, tá? Numa determinada prova. Existem features que podem não ser muito úteis. Né? Por exemplo, se você pegar qual a temperatura do dia que ele fez a prova, pode ser que tenha algum outlier, né? Sei lá, alguém fica com a mente mais preguiçosa no dia da prova. Mas, em geral, é uma feature que não tem muita informação. Talvez a nota desse aluno na prova anterior possa ser um melhor indicador do que a temperatura do dia. Então, são dois atributos, sendo que um deles é muito mais útil para a predição do que para outros. Tá? E com Feature Engineering, o que acontece? Quanto mais úteis são as features que você extrai, mais você está colocando a sua hipótese como a pessoa que entende do domínio, ou seja, de quais aspectos, ou quais fatores, ou quais medidas são relevantes para o problema, e menos esforço o modelo tem que ter para descobrir esses padrões por si mesmo. Né? Então, quanto melhores as features, mais simples os modelos de machine learning. O que você ganha com isso? Manutenibilidade, flexibilidade. Talvez o seu tuning de hiperparâmetros dos modelos não seja o melhor possível, mas com boas features, praticamente qualquer modelo de machine learning existe um teorema para isso, né? Que não existe necessariamente nenhum algoritmo que seja melhor que outro. Se você tiver um bom conjunto de dados, em algum momento esses algoritmos vão se comportar da mesma forma. Tá? Então essa é uma etapa muito importante. Deixa eu ver se eu... aqui. Então uma frase do Jason Brownlee. Feature Engineering é o processo de transformar dados brutos em features que melhores representam um problema para modelos preditivos, resultando na melhoria da acurácia do modelo para dados não vistos. Né?
Porque tudo que se fala sobre machine learning se refere à generalização. O que é a generalização? É a capacidade de um modelo ser treinado com um conjunto de dados e conseguir fazer uma predição com dados que ele não viu, né? Porque se ele só memorizar o que ele viu, qual que é a utilidade do ponto de vista prático? Nenhuma, né? Então, os modelos preditivos, eles têm essa característica, né? E Andrew Ng é um grande especialista de machine learning que fundou o Google Brain, trabalhou na Google, Baidu, fundou o Coursera, né, aquela plataforma que acho que muitos conhecem. E ele fala o seguinte, né, que gerar as features é difícil, consome tempo e requer conhecimento de domínio. E machine learning aplicada é basicamente feature engineering. Então, na maioria das pessoas aqui, você dificilmente vai fazer o algoritmo de machine learning por você mesmo. Você vai usar um toolbox, você vai usar alguma ferramenta, você precisa identificar qual o algoritmo que atende à sua necessidade, mas a forma com a qual você consegue mais influenciar o modelo é na seleção das features. Então, por isso que ele fala que machine learning aplicado é basicamente você escolher as features certas. Tá? E o sonho é esse aqui. Ó. Você tem os dados brutos, aqui tem um CSV, mas pode estar em qualquer data source. Você facilmente converte ele para um dataset que esteja preparado, que seja adequado para um modelo de machine learning, e você atinge uma task, sucesso, né? Mas, na verdade, o que a gente tem é isso, nas nossas organizações, né? A gente tem um pool de bancos de dados relacionais e não relacionais, a gente tem logs em web servers, a gente tem documentos de texto, documentos Word, nós temos imagens, temos áudio, né? E o desafio é como pegar esse data lake, né, para usar um termo da moda, né? Como pegar esse data lake de informações e converter em features que sejam úteis para um modelo de machine learning. Tá bom? Bom, o nosso case study que a gente vai explorar foi uma competição que eu participei do Kaggle. Quem aqui conhece o Kaggle? Legal, algumas pessoas. Kaggle é uma plataforma de competição de machine learning, tá? E uma competição me chamou a atenção, que era Outbrain Click Prediction. Outbrain, ela faz pareamento entre pessoas, o interesse das pessoas e anunciantes que querem divulgar conteúdo personalizado para essas pessoas, né? Então, qual que é o cenário? Você acessa um site como a CNN, você tem um conteúdo dessa página e você tem um conjunto de conteúdos que são anunciados para essa pessoa de forma personalizada, tá? E qual que era o objetivo? Era você, como competidor, descobrir qual desses advertisements a pessoa realmente clicou. Tá? Então, na verdade, o objetivo era produzir uma lista ordenada pela probabilidade, de forma que se você acertasse, colocasse na primeira posição da lista o item que o usuário clicou, você tem a pontuação máxima para aquela visita, né? E você tem uma série de informações, né? Você tem a página onde que o usuário está, que é o contexto, você tem a hora do dia, você tem o lat long, ou o país de onde a pessoa está acessando, né? Você tem informações também sobre essas páginas, né? Não só o título, mas algumas informações sobre qual a categoria desse documento, quais os tópicos, quais as entidades que eles mencionam, por exemplo, se ele menciona algum país ou alguma pessoa como Bill Clinton, essa entidade, existe uma feature para isso. Então você sabe um pouco sobre o contexto, você tem o histórico do usuário e você tem informações sobre as páginas. Tá? E foi um dataset bem massivo, foram 2 bilhões de page views, 17 milhões de cliques, tá? Então, foi um sample de 14 dias de 2016 que a Outbrain disponibilizou para essa competição. Então, esse é o contexto do nosso problema que a gente vai exercitar. Tá? E depois de 3 meses e meio de competição, eu terminei em 19º de 1.000 competidores, entre times e pessoas competindo sozinhas. Né? E isso graças à técnica de feature engineering que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Então, você pode pegar essa apresentação e sair competindo que... Se você colocar risco, você pode conseguir bons resultados, tá bom? É claro que entra, além das técnicas de feature engineering, também existe a parte de modelagem do problema, dos algoritmos, etc., né? Evaluation, que é importante. E eu fiz uma série de posts, são 3 posts que explicam minha jornada nessa competição, que foi minha primeira competição no Kaggle, né? Que eu realmente, assim, dediquei tempo. Então, vocês acessando o meu slide depois, vocês podem acessar essa série de posts aqui, e eu entro mais em detalhes sobre essa solução, tá? Primeiro passo, quando você vai fazer qualquer trabalho de Data Science e Machine Learning, é a análise exploratória de dados. Tá? Primeiro você precisa entender que tipo de dados que você tem, para você analisar o que você pode fazer com eles, né? Que modelos são apropriados. Então, algumas perguntas básicas. Né? Como que esse modelo de dados parece? Né? Como é que eles se relacionam, as entidades? Qual que é a distribuição das features? Né? Elas seguem a distribuição de cauda longa? Segue a distribuição normal? Tá? Na maioria dos pacotes de Python, R, você plotando um histograma, você vê claramente o tipo de
as distribuições de features mais comuns, tá? Será que existem features? Quando eu estou falando de features, pense em colunas, tá? Colunas de banco de dados, atributos, tá? Mas aquelas que são relevantes. Existem features que têm valores inconsistentes ou nulos, né? Quais são as features mais preditivas desse modelo? Será que de 100 features eu poderia só pegar 10 que são as mais preditivas, né? Estava vendo a palestra do Clésio agora há pouco, ele falou que uma feature que era qual a semana do mês que determinado acesso está sendo feito, era a feature mais preditiva que fez ele saltar de 60% de acurácia para 90% de acurácia. Porque ela era muito preditiva, ela tinha muito valor nela, né? Então, será que existe um subset das features que é mais preditivo? Existem técnicas para fazer isso. Essa palestra também não é sobre análise exploratória de dados, tá? Aqui existe um pouco de manipulação de dados e estatística, mas eu deixo mais um link aqui de um EDA, como a gente fala, né? Uma análise exploratória de dados, é um kernel que foi publicado lá no Kaggle durante a competição, e o pessoal gostou bastante, usa PySpark, porque o dataset é massivo, né? A gente viu lá que são alguns bilhões de cliques. Então, tem um exemplo de como fazer um EDA usando PySpark para um dataset massivo, que pode ser útil para vocês também. Então, esse aqui é o dataset, tá? É uma figura que a gente está bem acostumado a ver já. Agora entra no nosso mundo de desenvolvedor, banco de dados, banco relacional, né? Era, na verdade, um conjunto de CSVs, mas vocês têm as chaves estrangeiras, etc., né? Então, o que eu quero mostrar aqui é que dentro de um dataset você tem diferentes tipos de features, tá? Então, a primeira feature aqui é o que a gente quer prever, tá? Eu tenho uma tabela de treinamento que eu tenho o clicked, que é o que eu quero prever. Qual a probabilidade de o usuário clicar em determinado anúncio, tá? Eu tenho também atributos numéricos, tá? E aí, atributos numéricos eu tenho medidas, probabilidades, né? Então, aqui eu tenho qual a confiança que determinada entidade, ou determinado tópico, ou determinada categoria pertence a um documento, ou um documento pertence a essa categoria, né? Tem um valor entre 0 e 1. É um exemplo de feature numérica. Existem as features temporais, que se referem a tempo, né? Então, eu tenho aqui a data da publicação do post, a data da visita do usuário, né? São informações de data. Tem informações espaciais, no caso, qual a localização do usuário quando ele acessou, né? Através do IP, enfim, eles não falam exatamente como eles capturaram essa localização, mas você tem isso para a maioria dos casos, tá? E é algo importante. E a maior parte dos atributos são categóricos, tá? O que é a categoria? Qualquer ID que você tenha, né? Então, o ID do documento, o ID do anúncio, se você tem qual a plataforma, né? Se foi desktop, web ou mobile, tudo que você consiga colocar uma ordem, que ele seja da mesma, você não consegue comparar um com o outro em termos de ordem, maior ou menor, é uma categoria. Tá? Então, o que a gente vai falar aqui são sobre técnicas para sua caixinha de ferramentas aí de Data Science, para você trabalhar com as features. Tá? Então, Data Mangling é outro termo que se ouve falar nessa área, que é o quê? É você manipular os dados, transformar os dados de um formato bruto para um formato destino que seja mais apropriado para alguma ferramenta automatizada ou semi-automatizada. Tá? Então, o que é um dataset que é apropriado para machine learning? Tá? Na maioria dos casos, para dados estruturados, ele tem essa carinha aqui. Você tem um conjunto de instâncias e um conjunto de features. Tá? A cada instância deve estar em apenas uma linha e aqui as features são características dessa instância. Tá? Bem straightforward. Geralmente você está trabalhando com dados denormalizados, né? Então, se você tem a cidade, você não vai ter uma foreign key aqui para a cidade. Não, você vai repetir a cidade para todas as linhas, porque os algoritmos precisam disso. Tá bom? Vou falar algumas coisas básicas agora que o pessoal de BI, por exemplo, já pratica faz muito tempo, o pessoal de Data Mine, né? Data Cleansing, por exemplo. A gente tem aqui uma coluna date, tá? Que a gente tem aqui formatos diferentes para data. Claramente isso aqui vai dar problema, né? Então você tem que normalizar isso. Você tem duração com diferentes unidades, ó, em segundos, sem a unidade, 4 minutos. Aqui em gênero você tem um problema de typo, né? Então aqui deveria ser só blues. E tem campos nulos com diferentes padrões, né? Então, antes de qualquer coisa, você precisa analisar seus dados e corrigir esse tipo de coisa, tá? De novo, pegando o exemplo lá da palestra do Spark, né? Você consegue fazer um pipe de transformação de dados para gerar um data frame agora no formato que você precise, né? Estruturado. Mesma coisa com R, com Python, enfim. Tá? Agregação. Suponha que você queira modelar o interesse de usuário ou o comportamento de usuário com uma app de música. Vamos pensar no Spotify. Tá? Então, você tem aqui um conjunto de músicas que a pessoa ouviu, o gênero, a duração, né, em que momento que ele ouviu do dia,
o ID do usuário e em qual device que ele viu, TV, tablet, smartphone. Né? Aqui você tem, para cada play que a pessoa dá, você tem aqui uma linha, só que você quer modelar o interesse do usuário. Então o que você faz? Você pode agregar isso. Né? Então você pode agregar, para cada usuário você vai ter uma linha e aí você vai somar quantos plays que a pessoa deu. Né? Vai somar aqui, somar o tempo total e vai fazer a moda aqui que é o valor mais frequente, né, do device preferido. A pessoa usa mais tablet, smartphone, TV. Legal. Com isso aí a gente já pode modelar alguma coisa sobre a preferência do usuário, concorda? Só que a gente pode dar um passo à frente, né? E se ao invés de simplesmente agrupar por usuário, a gente agrupar por usuário e por device, né? Supondo que o device é algo importante para você. Então a gente tem aqui um novo conjunto de 3 features novas, ó, que tem o quê? Quantos plays ele deu em cada device e quanto tempo ele ficou em cada device. Percebe que agora o modelo tem mais informação para trabalhar do que antes? Antes o modelo só tinha isso aqui. Então, com uma simples group by and count aqui, você gerou features que seu modelo pode se aproveitar para entender melhor a preferência do usuário. Legal? Então, vamos começar com as features numéricas. Tá? As features numéricas elas são as mais fáceis de ser ingeridas pelos modelos de machine learning. Porque, no fundo, machine learning é pura matemática. Né? Maior que, menor que, multiplicações de matrizes. Tá? Então, as features numéricas elas são as mais fáceis de trabalhar. Podem ser preços, medidas, counts. Né? A distribuição e a escala importa para muitos modelos. Então, se você tem um modelo linear, por exemplo, pensa assim, 3x mais 1. Né? O valor do y, né, dessa função vai crescer linearmente em função do x. Né? Então, pequenas variações no x vão variar o y. Então, no modelo linear, por exemplo, a feature target ela é muito dependente das features que a compõem. Então, se você tiver uma escala muito grande, se você tiver uma distribuição muito diferente, isso pode atrapalhar seu modelo. E aí tem alguns truques para você normalizar isso. Tá? E também é fácil de imputar dados nulos. Né? Então, se você tem dados nulos, algumas abordagens. Né? Você pode, por exemplo, eu quero ignorar qualquer coluna que tenha nulo, ou qualquer linha que tenha nulo. Com isso, seu dataset vai fazer o quê? Diminuir muito, né? Porque em alguns datasets é muito comum ter campos nulos. Outra estratégia, e assim, by default, os modelos machine learning não aceitam nulo. Então, você tem que passar alguma informação ali. Nulo é, não sei. Então, modelos probabilísticos lidam melhor com isso. O que você pode fazer? Você pode utilizar a média da coluna e atribuir naqueles nulos. Né? Então, você não vai estar mudando a média da coluna se você preencher os nulos com a média. Você pode usar a mediana, que não é mais robusta para outliers, né? Que divide a distribuição em 50% a 50%. Para campos categóricos, pode usar o valor mais frequente, a moda. E você pode usar um modelo para determinar aquele campo. Né? Então, suponha que você tem um campo cidade, estado e país. E aí você tem cidade e estado, mas o país está nulo para alguns campos. Você pode treinar um modelo que usa outros campos para prever aquele campo, não pode? Pode ser uma regra, pode ser um modelo. Mas você pode colocar um bias nisso aí, tem que tomar cuidado. Tá? Uma outra técnica bem simples de feature engineering é a binarização, que é você converter um valor numérico entre 0 e 1. Tá? Então, suponha que você queira determinar se determinado usuário gosta muito de determinado documento ou artigo. Tá? E aqui você tem um count de quantas vezes a pessoa viu esse documento. Né? Então, uma pessoa que viu 100 vezes um documento e 1000 vezes o documento é muito diferente? De qualquer forma, ele é um hard user. Né? Talvez ele tenha um robozinho ali na aba, alguma coisa que fica abrindo. Tem uma coisa estranha ali. É um cara que gosta da página, mas muito. Se você verificar uma pessoa que acessou a página uma vez e 10 vezes, é um sinal maior de que a pessoa gosta da página do que 10 vezes e 1000 vezes. Então, aí você coloca a sua assumption como pesquisador aqui, né? Como analisando o problema. Olha, eu quero que todo mundo que esteja acima de uma visualização ou de 2 visualizações seja considerado que a pessoa gosta dessa página. E menos que isso que não gosta, que ela entrou acidentalmente. Né? Então é bem simples, você vai fazer um if. Né? Via programação seria você fazer um if. Se o valor for maior que um threshold, ele se torna 1, senão se torna 0. Tá? E aí tem um exemplo de como fazer isso com scikit-learn. Então aqui eu tenho uma matriz de features, e aplicando a binarização, eu vou ter 1 quando o valor for maior que 1 e 0 quando for menor. Simples, né? Mas isso aí tira muito ruído. Imagina que você tem uma feature aí que é quantas visualizações, ela está em 1000. Né? Como é que seu modelo linear vai se comportar quando ele está vendo assim 1, 2, 5 mil?
aquele score vai jogar aquele valor vai jogar o score lá para cima. Isso não é bom para o modelo, isso pode introduzir ruídos. Tá? Uma outra técnica comum é o binning. Tá? O que é o binning? Você pegar uma variável contínua, uma variável numérica. Tá? Então aqui eu tenho a quantidade de páginas que o usuário viu, no geral. Né? A gente está sempre analisando aqui o case da competição do Kaggle. Então, isso aqui está na escala log, então a quantidade de pessoas que entrou apenas uma vez na plataforma durante aqueles 14 dias é muito maior, é bem discrepante. Tá? E aí a gente tem um conjunto de pessoas que visualizou até 2 vezes, 3 vezes e assim sucessivamente. Então, a gente tem uma cauda longa aqui. Né? E aí, com o binning, você vai pegar essa sequência e você vai discretizar, você vai dar um nome, esse primeiro bin aqui, da primeiro quadradinho vermelho aqui, é o bin 1, bin 2, bin 3, tá? Essa distribuição funciona bem, essa técnica funciona bem quando a distribuição é uniforme. Mas se a gente plotar um gráfico cumulativo disso aqui, dá uma olhada, ó. 80% dos usuários, eles visualizaram até 2 páginas. 80% dos usuários visualizaram até 2 páginas. E aí, se você for para o próximo aqui, mais ou menos 87% visualizaram até 4 páginas. Tá? Então, nessa distribuição, todo mundo está caindo no bin 1. Né? Então, você está falando que todo mundo cai no bin 1 e os outros 20% estão distribuídos nos outros bins. Então, não está uma técnica muito boa para você separar bem os seus perfis. Né? Isso aqui é chamado Fixed Width Binning. Então, você deixa fixo o tamanho do bin. Mas a quantidade de itens dentro de cada bin é diferente. Diferentemente, quando você usa o binning adaptativo ou de quantiles, você usa a distribuição. Então, você garante que dentro de cada bin você tem a mesma quantidade de itens. Mesmo que aqui no eixo X, no caso aqui a gente está vendo as revisões, né, seja diferente. Tá? Então, você pode usar isso para quê? Para discretizar. Não me importa saber se o usuário tem 100 ou 1000 visualizações. Ele vai estar dentro de um bin. Tá? E é o que eu quero saber. Esse cara é um hard user. 10 minutos? Opa, vamos correr. Transformação de log. É uma técnica muito usada para suavização. Tá? Então, pegando esse mesmo exemplo da cauda longa, você vê que o usuário A tem 1000 visualizações e o M teve 1. Nessa distribuição, o usuário A é 1000 vezes mais engajado do que 1. Só que não faz muito sentido isso. Né? Se você aplica um log, o usuário A agora é 10 vezes mais engajado do que o usuário 1. Tá? Então, você lida melhor com esses ruídos, com essas suavizações. E, visualmente, você tem essa suavizada fazendo essas transformações. Tá? Scaling. Principalmente modelos lineares e redes neurais, eles são muito sensíveis à escala das features. Né? Então, se você colocar, por exemplo, a idade da pessoa junto com qual que é o gasto mensal da pessoa, junto com alguma probabilidade, você vê que você tem valores entre 0 e 1, entre 0 e 5.000, a idade vai até 0 e, enfim, 80, 90. Então, essas diferentes escalas, as features que tem que a escala maior, ela vai influenciar mais seu modelo. Então, você precisa normalizar elas. Tá? Aí, 2 técnicas populares delas são Min-Max Scaling, que você faz uma regra de 3 e coloca todo mundo entre 0 e 1. Tá? Tranquilo, né? Você pega todo mundo e coloca no espaço entre 0 e 1, mas mantém a distribuição. Né? E a outra técnica é chamada de Standardization, que você subtrai a média, isso sempre trabalhando com colunas, com features, tá? Você subtrai a média e divide pela variância. Com isso, todas as suas features vão ter a média 0 e a variância 1. Isso é uma propriedade muito, muito importante quando você trabalha com algoritmos como regressões lineares, como rede neural, que você usa uma função de loss lá, que é o mean squared error, que assume a distribuição normal. Então, é importante que a distribuição esteja dessa forma, senão o seu modelo não vai aprender bem. Então, assim, se você for usar um modelo linear, uma rede neural, faça a standardization antes, senão seus resultados não vão ser bons. Tá? Tem algumas técnicas também muito úteis para se trabalhar com dados lineares, que são combinar features. Né? Então, isso aqui é uma regressão linear, e você tem 2 features, você tem N features. Né? Para cada feature, ele vai aprender um peso. Você pode fazer combinações entre elas. Então, suponha que você quer predizer qual que é o preço de uma casa. Você tem 2 features, qual a área em metros quadrados e quantos quartos tem. Né? Então, além dessas 2 features, você pode gerar uma feature que é a multiplicação delas. Tá? E aí aprender um peso só para isso. No domínio de advertisement, por exemplo,
você tem informações como o publisher, que é quem que está publicando, em qual site você está, e tem o advertiser, que é quem está anunciando o produto. E se você está no site da ESPN, você tem muito mais chance de comprar um anúncio da Nike do que, sei lá, uma receita de cozinha, certo? Uma panela, por causa do contexto. Então você consegue aprender essas relações com essas interações entre features. E é bem fácil de implementar, né? Você passa as features, você fala qual o grau de combinação que você quer, então você quer combinações de 2 em 2, e ele transforma essas 2 features em 6 features para você, tá? Seguindo essa regra aqui. Você pode fazer features elevado a 3, mas com grau 2 você já consegue resultados muito bons, tá? E aí você vai ter um modelo que é muito grande. Vou entrar rapidamente em categorical features, né, que é onde você vai ter mais trabalho, né? Então você tem lá, plataforma, desktop, tablet ou mobile. Você tem um ID de documento. Como é que você representa isso para um modelo de machine learning? Tá? Uma forma simples é o one-hot encoding. Então, para cada valor único aqui da sua coluna categórica, você cria uma coluna. Tá? E aí você vai atribuir 1 apenas no valor correspondente. Então, você sempre vai ter um valor com 1 e outros com 0 aqui. Tá? É bacana, porque você precisa armazenar só o valor que está com 1. Né? Você não precisa armazenar que esses dois estão com 0. Você pode falar que a feature 2 tem o valor 1 e está resolvido. Tudo muito bom. Você quebra se eu atribuísse o ID 1, 2 e 3 aqui, uma árvore de decisão poderia querer aprender que tablet é maior que desktop, sendo que isso não tem sentido nenhum. Então eu não poderia só jogar um número aqui. Eu tenho que quebrar em coluna para tirar essa questão de ordinalidade. Qual que é o problema? E se eu tiver centenas de milhares de valores categóricos? Eu vou ter que criar esse monte de colunas, né? Na competição, por exemplo, tinha o ID da landing page, eu tinha 636 mil valores diferentes. Será que eu vou criar uma feature para cada um desses valores distintos, sendo que uma delas vai estar 1 e todas 0? Mesmo que seja memory friendly, o modelo precisa aprender um peso para cada uma dessas features. Então o modelo vai ter um trabalhão para conseguir processar isso. E entra alguns truquezinhos sujos, né? Um deles é o feature hashing. O que é o feature hashing? Você tem os valores aqui e você converte ele numa tabela que tem um número congelado de colunas. Então, por exemplo, países, eu tenho 222. E eu falo que eu quero converter isso em 100 features. Tá? O que ele faz? Eu pego essa string e faço um hash dela e faço o resto, né? Mod 100. Então, eu só vou ter valor entre 0 e 100, certo? Eu estou comprimindo a informação, só que eu estou introduzindo colisões, né? Por exemplo, aqui Venezuela e Colômbia foram hashed para a mesma coluna. Tá? Isso é um problema para o modelo? De certa forma. Mas o ganho que você tem reduzindo o número de pesos que o modelo vai precisar aprender, ele só vai precisar aprender os pesos de 100 features agora. Ele acaba conseguindo, dado o volume de dados suficiente, ele consegue lidar com esses ruídos que você introduz como outliers e consegue aprender. Então, incrivelmente, essa técnica funciona muito bem. Eu utilizei na competição, sem ela ser inviável, pela quantidade de features que a gente usou. E uma outra é bin count, que é basicamente você substituir o ID por alguma estatística dele. Né? Então, aqui o Edge ID, ao invés de utilizar esse ID, eu substituo pela quantidade de visualizações que esse cara teve no total, ou quantidade de cliques, ou CTR, que é click-through rate, né? Que é os cliques dividido pelas views. Né? E aí, só com essa feature aqui, se você gerar essa feature e fizer uma ordenação daqueles ads por essa feature, você já vai ter um score mediano na competição. Porque é uma feature muito preditiva, simplesmente dividindo um valor pelo outro. Tá? E aí você substitui então o ID por alguma estatística e aí o modelo consegue saber, olha, eu não sei qual que é o ID, mas eu sei que a conversão média desse anúncio é maior do que os outros que estão aqui. Então acaba sendo uma feature muito forte. Tá? Time features, né? É importante você ficar atento com a questão de conversão de time zone. Né? Na competição, todos os horários estavam aqui de Nova York, mas eu tinha uma hipótese, que o horário do dia influenciava o que a pessoa visita. Né? Isso faz muito sentido. Para isso era preciso converter, pegar o geolocation e fazer a conversão da time zone para o horário de Nova York, para que eu saiba a hora do dia que a pessoa, né, está acessando o site, levando em consideração se está com horário de verão ou não. Né? Então, foi um cuidado que a gente teve. E é uma coisa que muita gente faz, né, é bem popular, é fazer o binning da hora. Né? Então, assim, tanto faz se é 9, 10 horas, é a parte da manhã, o cara deve estar no trabalho, se for um dia de semana, né? Hora do dia, talvez ele visite, acesse lá um Gazeta Esportiva, à noite vai saber o que a pessoa acessa. Mas, enfim, são os ranges do dia em que a pessoa deve ter um comportamento parecido. Então, a gente está usando o binning aqui para discretizar a hora
e agora o modelo passa a trabalhar com essa representação de IDs. Tá? Trend lines também permitem você dar mais informação para o modelo. Suponha que você queira modelar se um determinado cliente vai abandonar um churn, né? Se ele vai sair ou não do banco, ou se ele está aumentando ou não o volume de compras no cartão de crédito. Né? Você pode colocar o total spend, quanto que o cara já gastou até hoje. Mas como é que você compara o cara que entrou há 2 meses com o cara que está há 2 anos com você? Não dá. Né? Outra forma é você falar quanto que a pessoa gastou na última semana, no último mês, no último ano. Né? E com isso aí, pode ser que um usuário esteja aumentando o consumo e outro diminuindo. Né? Então você cria features para passar essa informação de tendência para o modelo e ele pode usar isso para predição. E aí existem features espaciais, né? Então você tem coordenadas de GPS, que são as melhores para se trabalhar, né? Quando você tem um lat long. Quando você tem um endereço, você vai ter que usar algum serviço de geocodificação, que converte o endereço em um lat long, né? E aí você vai ter que usar um web service como Google Maps e pagar para, enfim, fazer isso se você não tiver sua base de geocoding, tá? Se você tem algumas cidades, estado, country, você pode usar o centroid, né, daquele local como um proxy para você poder calcular distâncias, né? Porque como é que você calcula a distância do Mato Grosso para, sei lá, para um estado no Nordeste? Você precisa de um ponto de referência, né? Então você pode usar o centroid, né, o ponto central daquele polígono para aproximar isso. E aí você pode criar suas features, né? Então a distância do local do usuário, no caso da Expedia, né, numa competição, ele tinha uma feature que era a distância de onde o usuário está e aonde o hotel que ele escolheu, que ele fez o booking. Né? Então, isso dá uma ideia de quanto você quer gastar, quão longe você quer viajar. E o pessoal usa muito em fraud detection, que é a velocidade impossível. Né? Você fez uma compra aqui agora, daqui 2 horas você está lá na China. Né? Então, se é impossível, eu vou barrar essa segunda transação. Né? Então, é uma feature útil para um modelo de fraud detection. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhes de dados textuais, né? Hoje se usa muito técnica de NLP para isso, mas se você transforma um vetor, um texto em um vetor, né? Com TF-DF, com Bag of Words, você consegue calcular a similaridade dos documentos pelo ângulo desses vetores, né? Multidimensionais. E é bem simples de calcular, na verdade. Cosine similarity permite calcular isso aí. Então, se você conseguir modelar o interesse do usuário, você pode calcular qual que é a distância do vetor do usuário com o daquele conteúdo. E aí calcular esse ângulo, que vai entre 0 e 1, então ele pode ser entendido como uma similaridade. Tá? Uma técnica bem robusta também, para se trabalhar com texto, é Topic Modeling. Né? Topic Modeling permite você descobrir, inferir, clusterizar tópicos sobre os quais algum conjunto de documentos fala. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo, um documento médico. E aí quando você passa vários documentos e treina um modelo de Topic Modeling, ele vai falar, eu tenho um tópico aqui, que se refere à genética, um outro que se refere à vida, né? Um outro à cognição e um outro a dados de computação. E aí você deixa de ter um conjunto de palavras, que é um dados não estruturado, e converte ele numa estrutura, no qual você tem 4 features, cada um desses tópicos, e você tem aí qual o percentual desse documento que fala sobre cada um desses tópicos. Então você converteu uma informação não estruturada numa estruturada, e aí você tem o seu modelo. Tá? Além de Feature Engineering, para fechar, tem a Feature Selection também, que é você selecionar daquelas features que você gerou, quais realmente fazem sentido. Tá? Você pode fazer a correlação entre features e tirar aquelas que se correlacionam. Você pode avaliar Mutual Information, que é uma técnica estatística para ver se as features elas estão trazendo a mesma informação em relação a um target que você quer prever. Né? Você pode ir colocando e tirando features e rodando o modelo força bruta para ver se melhora ou não. E você pode usar modelos que já incluem Feature Engineering, como as árvores de decisão. Né? A cada split da árvore, ela já está escolhendo qual feature vai usar e qual corte. Então, ela já traz meio que embutida essa seleção de features. Tá? E, para fechar, né, features diferentes e modelos diferentes levam a resultados diferentes. Essa aqui é uma figura lá daquele post que eu comentei. Né? Então, meu primeiro modelo, esses modelos aqui, eles não usam Machine Learning, eles estão em azul. Tá? Aí eu comecei a usar modelos de Machine Learning e incrementando as features que eu fui usando, até um modelo que combinou os melhores modelos de Machine Learning numa técnica chamada Ensemble. Né? Então, a gente vê um salto de acurácia aqui de 0,63 para 0,68, quase 69, apenas usando features e modelos de Machine Learning adequados para o problema. Tá? Lá no post eu detalho melhor como é que a gente chegou nisso, mas só para ressaltar a importância das features no problema de Machine Learning.
E muito se fala de Deep Learning hoje, né? Então, o Deep Learning ele se propõe a aprender a melhor representação dos dados para um determinado problema. Tá? Tem tido muito sucesso para Computer Vision, tá? Então classificação de imagens, identificação de objetos. Está começando a ter sucesso com NLP e para dados estruturados ainda não bombou, digamos assim, né? Então, quando você trabalha com Deep Learning, você tira o foco de Feature Engineering, que é o tema de hoje, e começa a focar na arquitetura da rede neural, que exige um outro conhecimento científico bem específico, né? Então, realmente, as Text Feature Engineer permite você ter um modelo mais simples e se em algum momento a gente tiver algo totalmente automatizado, que você aponta o seu banco de dados e do outro lado, qual o problema que você quer resolver, e todos esses steps são preenchidos, né, que é chamado de Automated Machine Learning, o passo mais difícil para ser feito é Feature Engineering, essa etapa aqui. Por isso que entra nosso conhecimento de como fazer isso. Então, basicamente é isso, né? Mais dados superam melhores algoritmos, mas melhores dados, e aqui entenda melhores features, superam mais dados. Vou deixar algumas referências para vocês aqui, tá? Esse aqui é um livro que foi publicado esse ano. Feature Engineering é dificilmente tratado como um tema em si, o pessoal geralmente foca em modelos, né? Então, esse livro é meio que um catálogo sobre técnicas, né? E algumas referências de posts e blogs também. E é isso, pessoal. Obrigado. Só lembrando que, se vocês me seguirem no Twitter, vocês vão ver daqui a pouco lá o link para essa apresentação, e lá tem uma versão estendida com mais slides, que não couberam no tempo, mas é um bom catálogo aí. Você quer prever a próxima medição? Qual que é o objetivo do seu modelo? A média, temperatura média do dia, que você quer prever? Você tem um ruído, né? Pelo que eu estou entendendo, você tem um ruído de 3 a 5 graus do instrumento de aferição de medida, né? Elas podem ser e podem não ser. Tá. Se esse ruído for totalmente aleatório, se você medir isso por um tempo suficiente, você vai conseguir ter uma aproximação melhor. Fazendo uma regressão da série temporal, você vai conseguir ter uma predição melhor. Mas se ele não for aleatório, se ele for tendencioso, né, ele vai aprender a modelar simplesmente esse ruído. Então, se ele for aleatório para cima ou para baixo, com o suficiente dados, ele vai ficar no meio ali, vai equilibrar. Mas se ele não for aleatório, você vai estar sempre um lag abaixo ali. E aí a forma de você conferir isso é usar um equipamento mais preciso, plotar ao longo do tempo esses dois e verificar como eles variam, né? Não sei se seria uma tarefa exatamente de machine learning, acho que seria mais uma análise mesmo, comparando o real com o ruído para verificar. Oi? Depende da tarefa que você quer atingir, né? Os dados você já me falou, mas qual a tarefa você quer atingir? O log ele vai comprimir os dados grandes, né, os valores maiores, e vai esticar os valores menores na distribuição. Né? Se isso fizer sentido para o seu problema, é que eu precisaria entender mesmo a medida, tá? Mas a gente pode conversar depois, se você quiser. Estou à disposição aí. Uma salva de palmas.